Eu sou Daniel Queiroz. Sou Raildo Vasconcelos. E eu, Júnior Beatle. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje a gente vai entender o que é que leva as pessoas ao colecionismo, né, de vinil. Outra coisa, colecionismo não morreu. Não. E o colecionismo, ele só pertence às velhas gerações? Vamos responder no decorrer do programa. Chama a vinheta aí, Edivaldo. E aí, galera, rapaz, primeiramente agradecer. Esse bicho tá um vocalista da feira. Como diria o Paul Stanley, né? Mais que um vocalista, eu não sou um guitarrista. Né? Pronto, tá vendo? Aproveitar falar do Kiss. Ainda bem que eu sou o Acefreire. Filosofeiro. Galera, hoje a gente vai abordar um tema que aí eu vou citar o programa da professora Laís Falcão, né? Que ela citou aqui que a mídia física jamais morreu, ainda que se fale que a mídia física morreu. E hoje a gente está recebendo aqui um amigo aqui, um convidado, a honra de receber o Gudson, DJ Gudson. Gudson, muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. E para começar, a gente sempre começa com dicas, né? Eu quero dar uma dica aí agora, só que essa dica quem vai fazer é o DJ Gudson. Mostra aí, Edivaldo. Lanchonete, Sandubaria, quero mais. Fala aí, Gudson. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui, né? O podcast São as Histórias. E a dica é a Quero Mais, é um negócio familiar. Somos eu, minha mãe, Nádia, meu padrasto Ailton. E... Vai falar, por favor. E como eu falei, um negócio familiar, começou na Praça Faculdade em 2013, era um trailer pequenininho assim, né, em cima de um formigueiro. E inicialmente a gente só vendia sanduíche, passaporte na Praça Faculdade, o negócio foi crescendo. Depois passamos para um ponto, uma casa fixa, ainda ali na região da Praça Faculdade. E hoje nós estamos entre a Ponta da Terra e a Pajuçara, ali na esquina. Numa casa que, além de servir comida, também alimenta a alma, né? Um ponto de cultura, um lugar de encontro que as pessoas vão para ouvir discotecagem, ouvir música autoral, jantar, comer sanduíche, encontrar os amigos, celebrar a vida. A dica é Quero Mais, sigam no Instagram. Hoje é uma programação que vale muito a pena. Massa. É ali perto do Colégio Santa Rosa, né? É, do lado, né? Do lado. Lá Eu sou um frequentador. Ali é a Ponta da Terra, né? Ali eu conheço, ali Ali no corredor. Na verdade, ali Corredor. ali é um ponto de encontro, né? Se você dobrar uma rua, você sai no Santo Eduardo. No outro, Isso, você sai na Ponta isso. Verde. No outro, sai no Poço. No outro, sai na Ponta da Terra. Ali Né? é encruzilhada. É encruzilhada. Ali encruzilhada. porque ali é o final do corredor. É. Né? Final do corredor. Mas vamos agora, tá bom, Edivaldo, obrigado, mas o Gudson veio aqui falar a gente até falou de fazer uma série com colecionadores e basicamente a gente está começando hoje com o Gudson. Agora, Gudson, o que levou você a colecionar vinil, a gostar de vinil, né? Você há de convir que não é um costume assim tão comum, né? Principalmente a galera da idade Da geração dele. da geração dele, né? E aí, o que é que levou você a colecionar vinil? Tudo começou na adolescência, quando eu tive aquele desejo de conhecer música, de ouvir música, né, de pesquisar sobre os álbuns. E aí comecei a sentir, a perceber, conversando com pessoas também, principalmente as mais velhas, que tinha esse lance do disco, né, do apego da mídia física, de olhar a ficha técnica, de capa, contracapa, que são detalhes que não estão na internet. E eu sempre ficava com aquela pulga assim, né, de dizer, pô, um dia eu vou ter disco, ter coleção. Uma amiga minha na universidade, ela namorava com um cara que estava indo embora da residência e deu um lotezinho de disco para ela. Ela sabia que eu gostava de música e me deu esse lote. Esse lote aí tinha Luar do Gilberto Gil, aquela capa assim, impactante, Capa né? azul, capa azul. É, capa azul, hit, né? Tem palco, tem tudo ali. Eu fiquei doido para colocar aqueles discos para girar. Comprei uma maletinha e depois disso
Ele comprou o arranha-disco. É, o arranha-disco. É uma polêmica. Outro dia eu tava vendo um vídeo de um cara que tava fazendo um teste com uma vitrola dessa. Ele pegou 2 discos iguais, né, novos, né? Ele comprou, né, 2 discos iguais novos, aí fez um teste, colocou 1000 vezes pra tocar a mesma música num tocar-disco bom e 1000 vezes pra tocar na maletinha. Eu fiquei surpreso com o resultado. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Foi, cara. Não deu nada. Mas aí, ó, a maletinha risca-disco, se não deu nada, é um mito, mas é um mito que persiste. Que persiste. O problema todo é o cuidado, pô. O cuidado. Por que não deu certo? Por que não aconteceu nada? Porque ele tava lá usando o disco novinho, bem cuidado, com a agulha própria. Não botou uma caixa de fósforo em cima do braço. Pois é. Duas moedas de R$1 em cima, assim, né? 1 quilo de peso em cima da agulha. Então, tudo isso influi também, pô, né? Na conservação do disco. E o disco também era novo, né? Sim. Mas e aí, Guto? Aí você resolve colecionar, mas você tem uma particularidade que você coleciona basicamente música brasileira, né? Música produzida no Brasil, né? E o que é que também levou você estipular uma coleção assim, né? Vou colecionar nessa linha? Não foi uma escolha intencional, digamos assim, né? A minha onda sempre foi pesquisar, escutar música brasileira. E aí quando eu fui construindo a minha coleção, óbvio que eu já tinha uma lista enorme de discos que eu queria ter, né? Então eu fui realizando esse sonho, comprando disco, comprando outro. Como na minha família, na minha casa, nunca se escutava muito música internacional. Até chegava um pouco, mas muito pouco. E eu nunca tive essa inclinação a escutar música internacional. Posso nem dizer que eu não gosto, porque eu não conheço muito. Então, eu fui fazendo esse recorte, né, de música brasileira. Inicialmente, muito na pilha de comprar, assim, anos 60, anos 70, anos 60, anos 70. Mas depois eu fui abrindo mais essa coleção, né, anos 80, aqueles poucos discos que saíram nos anos 90. E hoje, ter contemporâneo também, né, depender, assim, se eu curtir o som, eu também compro. Mas nesse recorte de música brasileira, porque é a minha praia mesmo, né, assim. Mas eu vou aproveitar a pergunta que eu fiz pro Gudson e vou perguntar ao meu amigo que não é o Charles Brown, mas é o Raildo Vasconcelos, né? Ei, meu amigo Charles. Fui Snoopy. O senhor, meu amigo, o senhor que é um colecionador, segundo a nossa amiga Gláucia, um colecionador, né, de vários itens. Minha esposa é que gosta das coleções. O que leva o cidadão a ser um colecionador? Vício. Vício? Isso. É vício. A gente comentou aqui sobre um acumulador, colega. A gente falou aqui sobre um colega que ele tem mais disco, gosta mais de disco do que de música. Sim. Não é verdade? A gente falou sobre esse colega aqui. Sim. Que o cara tem uma pilha do mesmo disco. Se mudou uma figura na capa, o cara tem. Isso é vício. Isso é vício. Então isso é compulsão. De acumulação. Também. Mas aí... E o senhor que tem várias coleções? É acúmulo. Mas é acúmulo, como eu sempre digo, é acúmulo de saber. Então assim, como é que se diz? Eu acho que é será que a Gláucia pensa da mesma forma? Não, mas quando ela precisa, ela vai lá procurar. Porque assim, vamos lá, como ele falou, ele fez um recorte de tempo lá, de estilo musical, anos 60, anos 70. E também quando eu comecei também a fazer minha coleção, hoje eu já não coleciono mais vinil, mas eu ainda tenho os meus. Eu comecei também fazendo um recorte, eu gosto de rock dos anos 60 a 70, então eu tenho rock brasileiro, internacional, e aí quando você amplia o leque, quando você vai começando a escutar outras coisas, você também vai pegando as coisas que você gosta, e quando você é colecionador, o colecionador tem essa coisa, você não vai se conformar só com um, eu preciso conhecer tudo que veio antes, que veio depois, até um determinado ponto. Isso também é parte do colecionador. E o colecionador tem uma coisa, no meu caso eu não tenho uma lista, mas eu tenho tudo na minha cabeça do que eu quero. Isso aqui eu vou pegar, e aí você fica caçando na internet, e isso é típico. A famosa wishlist. Né? Você tem essa coisa. E no meu caso é livro, é CD e tal. Essa semana mesmo eu encontrei um CD que eu estava procurando há
uns Você 5 postou anos que Amelinha, foi né? dar o CD da Amelinha, o Paisagem na Janela. Então, assim, é uma coisa que eu tava procurando, pô, esperando um momento. E colecionador tem isso, dessa coisa de esperar o momento. Todo colecionador tem que ter uma coisa, paciência. Né? Paciência. Então você tem que ter a paciência, velho, de Jó e tal. E você vai, enquanto a coisa não aparece, você vai pegando outras e assim você vai construindo sua coleção. Eu comecei assim, eu tenho coisas que eu tenho desde quando eu tinha 13 anos de idade. E você, Júnior, que também é um colecionador de vinil, inclusive o senhor fez o vídeo aí sobre a lista do Ah, dos sim, a 17. lista que a gente foi. Eita, era bom até que a gente comentar, né? Sobre Foi. o vídeo teve uma repercussão legal, né? E teve Agradecer a galera a que galera. comentou e botou uma lista bem massa mesmo. Rapaz. Tinha até muito disco lá que eu colocaria na lista também. E se você prestar atenção a uma coisa, os discos não fogem como é que se diz? Da tese do seguinte, os melhores discos estão entre ali anos 60 100 anos 70. 70. Eu não sei se são melhores, mas os É, preferidos. mas Não, mas eu acho que são os relativo. melhores assim, dentro da questão de gosto, do que a gente sempre fala, sempre tá nessa pegada. Aproveitar o ensejo, agradecer as mensagens. Sim, uma outra coisa, fazendo a errata lá do programa do Beto Guedes, que a gente não fez. A música que foi gravada pelo Milton Nascimento, que foi gravada Nascente, né? Foi primeiro pelo Beto Nascente, Guedes. foi primeiro pelo Beto Guedes e depois pelo Milton Nascimento no disco Clube da Esquina Esquina. 2. Tá aí feita a errata. Mas aí, agradecer, né? Sigam a gente no No Instagram, no YouTube. Inscreva-se no canal, deixe sua mensagem. Deixa o né? like, deixa o like, dislike. deixa o like, né? E compartilha aí também com a galera. Escolhambe o programa, É. fale bem do programa. Chegamos no número de 1.500 inscritos, né? 1.500 Foi Vamos ver se a gente surpreendente. chega nos né? 2000, né? Daqui Eu acho que eu queria que a gente chegasse nos Surpreendente, 2000 valeu Muito obrigado. em novembro. Será que a gente chega em novembro no... November Rain. Sim, não a chuva de novembro, mas os 2.000 inscritos. Vamos lá, galera, deixa aí, se inscreva no programa. Pô, o Vídeo do Júnior. vídeo que você fez teve Quase 2000. quase 2.000. Pô, e a gente ainda não tem 2.000 pessoas inscritas no programa. Pois é. Né? É Tá aquela faltando coisa aí que- 500. Pois é, aquela coisa que nem o disquinho do Rony Von, né, que vendeu mais disco do que tinha vitrola pra tocar. Pois né? é, né? Façam isso com o programa da gente. Rapaz, voltando para o tema em questão, eu estava assistindo um episódio do canal do Barzinski, que é sobre os discos de 78 rotações. Eu assisti Um também, episódio muito bom. bom. Tem, eu vi, mas eu não Assisti. assisti não. Que o cara conta o seguinte, que ele diz que o formato em 78 rotações, aí que a gente vai ter que dividir o vinil na fase 78, 45 e 33, né? Uhum. O formato em 78 foi o que mais durou no Brasil. Ele Foi. fala de 1902 até a 1964. 64 a 65, né? É. Então, o formato foi o que mais durou. Curiosamente, é o formato menos lembrado Uhum. por todos nós, né? E fica a dica de assistir esse episódio. E aí a gente entra na questão que a gente tá falando do formato do vinil, que o vinil não acabou. E aí a pergunta que eu faço para o nosso convidado, você que é DJ também, qual a reação das pessoas ao perceber que você, um cara mais jovem, que você é DJ de vinil, essa relação com o vinil causa surpresa? Causa que o cara fica estupefacto. Sim. Tem algumas reações que são, não vou dizer padrão, mas que acontecem com alguma frequência. As pessoas mais velhas, né, que tiveram coleção em casa, que passaram por esse período de que as famílias tinham coleções, elas ficam surpresas pela minha idade, por ser uma pessoa mais jovem que, né, as pessoas imaginam que eu vou estar mais ligado O streaming. ao streaming, né? Consumir música desse jeito no YouTube e nas outras plataformas aí. A idade gera essa surpresa e também as pessoas mais velhas, elas se sentem muito tocadas, literalmente, né? Porque acontece muito, sei lá, tô discotecando aí eu toco uma música do Milton Nascimento. Com o Milton Nascimento acontece com frequência. E aí tem gente que começa a chorar, pô, porque escuta a música e aí pega o disco. Memória afetiva, né? Tem uma memória afetiva, tem a história do relacionamento, do casamento do pai que escutava, embalou um romance na vida. Então, as pessoas mais velhas, elas são tocadas assim profundamente. Nas pessoas mais jovens,
gera uma curiosidade, porque tem uma parcela, acredito que a grande maioria das pessoas jovens, muitas vezes estão tendo o primeiro contato visual, nunca nem viu, então fica, como é que sai música desse negócio aqui, eu já né? passei por isso já. Então a pessoa jovem fica surpresa e às vezes acontece assim, de eu tô colocando um disco contemporâneo, por exemplo, que essa pessoa jovem gosta. E ele fala, mas tem isso em disco? Eu não imaginava que tinha o vinil. Eu falo, tem. Hoje as fábricas produzem, né? Os selos lançam música contemporânea. E aí gera esse outro tipo de surpresa também, porque as pessoas vinculam muito o vinil ao que é necessariamente antigo, ao passado. Mas não, né? Pois é. Os discos novos, inclusive os medalhões continuam lançando, né? Agora, interessante, o vinil na época do streaming, né? Muita gente é resistente em relação ao streaming, eu não estou falando resistente ao ouvir, resistente ao streaming. Não só pelas questões que a gente já abordou aqui de direitos autorais e tal, mas algumas pessoas que defendem o streaming dizem que essas críticas são fruto de um apego à propriedade. Porque quando você tem a mídia física, você tem a propriedade daquele objeto. Quando é no streaming, aquilo não é sua propriedade. Amanhã o streaming pode tirar do ar. Exatamente, você vai perder. E aí eu pergunto a você, que também é um colecionador, você acha que isso é fruto de uma relação de propriedade? Rapaz, pode ser também, né? Claro, mas porque você vê que é justamente isso que acontece. Se você não tiver a plataforma, você não tem a música. E você pode ter a plataforma e não ter também, né? Hein? Sim, mas então, quando você tem o produto na sua mão, o físico mesmo, é outra história, pô. Aí a sua relação fica muito mais íntima. Tanto com a música, com o artista, com tudo, né? Com todo o esquema da música em si. Mas, isso não quer dizer que você precisa escolher entre um e outro. Você pode conviver com as duas coisas. Eu sempre achei muito errado esse negócio aqui, dessa mania, eu acho que é bem de coisa de brasileiro mesmo, você, quando aparece uma coisa, você tem que abolir a outra. Foi a mesma como aconteceu com o 78, quando chegou o LP. Depois foi quando o CD chegou, aí veio sai o LP e fica só CD. Veio a pirataria, comeu tudo, depois veio o streaming, pronto, não tem CD, não tem fita, não tem... Aí agora, não, mas isso aí aconteceu aqui. Você vê que no mercado europeu, no mercado japonês, até no próprio mercado americano mesmo, isso nunca acabou, pô. Sempre foi uma coisa, não vai chegar aquela fase aquela fase de produção que teve no nível dos anos 80, nos anos 70, anos 80, que foi aquela coisa de você só ter aquilo, né? Porque era a única coisa que tinha. Aquela coisa de você vender 1 milhão de discos de um disco só, você não vai ver mais nunca. Eu acho assim. Muito embora a Adele vendeu aí, né? Mas não é a mesma coisa, é um ponto, é uma exceção, não é a regra, não vai ser. Isso aí certamente não vai ser mais a regra, principalmente aqui no Brasil. Brasil eu acredito que não. A maior loja de disco do mundo, que era a Tower, ela só existe hoje no Japão. Pois é, né? Então. Só existe hoje no Japão porque o comércio norte-americano se esvaziou. Mas ao mesmo tempo do que essa loja acabou, o que é que está acontecendo agora? O movimento das feiras. Você vê feira acontecendo em todos os lugares agora. Toda semana tem feira em alguma cidade, alguma capital, até nos interiores também tem. Mas isso é um nicho, e é um refúgio de um respiro de sobrevivência disso. Exatamente. Mas como acabou, o negócio é aquela coisa da pulverização. Né? Como acabou aquela loja física aqui, o pessoal se desmembrou. Aí acontece as coisas respingadas aquela ali. Que virou que o negócio de nicho ficou mesmo, né? E isso não foi só com vinil, com música. Não, com tudo, com livro, com vídeo, né? Todo o material assim, físico em relação à arte de consumo mais assim, palpável, né? E porque é uma coisa, o digital ele é uma coisa do lucro rápido. Aquela ilusão da gratuidade das coisas, né? É o lucro rápido, tá na internet, tá de graça. É o lucro rápido, é o lucro... instantâneo. O disco tem uma coisa para você tem que trabalhar o disco, você tem que mandar o disco, tem que fazer, tem todo um projeto para que o disco chegue na loja, todo um processo. E a gente já viu que não é bem assim as coisas, porque quando começou aquele negócio do MP3, todo mundo começou a baixar as coleções, então não sei o que, e de repente deu um pau no computador, perdeu tudo, e aí? Não, sim, mas tem beleza. Aí volta a questão da propriedade. Você considera também, Raio, que é uma questão de propriedade? Eu sempre considerei a coisa da seguinte maneira. Eu sempre gostei de ter o físico, porque a qualquer momento que eu quisesse... Propriedade. Eu ter, né? Eu tá lá. Mas né? ao mesmo tempo...
Entendeu? Agora sim, a gente não pode negar que a gente também só conhece uma porrada de coisa com a chegada do streaming. Exatamente, do né? compartilhamento, né? Do compartilhamento, de você ter Sim. essas informações. É. Porque como é que você vai escutar um disco que foi lançado há 50 anos atrás, onde ele custa uma fortuna, tal, e essas coisas também, eu acredito que dá para você conciliar uma coisa com a outra. Né? Como você falou, existe um costume de que quando chega uma coisa, a outra coisa tem que desaparecer. Uhum. Eu não acredito, eu não sou adepto dessa ideia de que a coisa teria que desaparecer. Dá para conviver. Agora, não dá pra gente conviver, e aí quando a gente tá falando de colecionador, do cara pagar 500 pau num disco. Pois é, a exploração. Tem a exploração, né, desse exploração nicho, que quem só vai pagar é o colecionador, o mercado negro que começa a ficar em torno desse produto. Aí eu acho isso um absurdo. E aí eu sinto falta de um processo industrial onde você tenha uma alta produção, você tenha o comércio disso, um comércio de verdade, não um nicho, uma feira tal. E, na verdade, também eu acho que uma coisa também que desapareceu nesse tempo foi o hábito, né, pô? O hábito de você comprar, de você ter em casa. Mudou, inclusive, o hábito do consumo. O hábito do consumo da música mudou completamente. Mudou muito. A nova geração, o hábito mesmo mudou. e a nova geração, ela também não tem esse apego. Não tem. A gente, que é de uma geração mais velha... E às vezes, né? assim, muita gente que não tem? tem porque não conhece. Porque eu já vi um caso de gente que era meio assim... ignorava mesmo esse negócio, mas quando começou a ter o contato, virou um hobby. Foi. Ô Gusson, você é um usuário do stream? Sou. Você usa o stream, como o Raio citou, para fins de pesquisa? Ou para fins recreativos? Eu sou assinante de stream, né? Então, Eu tenho coleção. milhões, Eu adoro disco, geralmente escuto mais música, consumo mais música com meus discos, a minha coleção, né? Porque, enfim, penso que a experiência é completa, mas eu vou caminhar, eu vou correr, tô no centro resolvendo alguma coisa, eu tô consumindo música no streaming. E sou adepto também a essa ideia que uma coisa não anula a outra. A gente não é contra o stream, até porque nosso podcast está no stream. Pois né? não, cara, não. Agora, E a gente consome streaming. Dentro dessa discussão de posse, você sabia que tem DJ que esconde o disco? Rapaz, isso não é de hoje não, cara. É antigo, Ó, isso é isso não velho, é isso de é hoje. velho, isso é Isso velho. não é de hoje. Sabe o que a galera fazia antigamente? Colava as etiquetas no... Eu achei que era mentira até ver. Tinha uns pilantrinha que fazia o seguinte: não, eu comprei o disco, tá aqui, eu mostro pra você, mas não empresto, não dou, não deixo você escutar, não gravo na fita. Pelo menos se não você, escondeu, se né? você quiser escutar, vá lá em casa que eu boto, mas você não vai gravar a fita, eu não vou lhe emprestar. Mas esse não escondeu, né? Sim. Não, mas a questão do Mas é uma mas a maneira de questão dos você DJs restringir, era que pô. colocava... Ele coloca a faixa, Ele todo esconde. mundo fica, que faixa é essa? Ele fala, não, vou dizer não. E o cara colocava um papel branco por cima do selo pra ninguém pra saber ninguém quem saber, era. sim, mas isso aí não é o que eu falei, não é um caso de esconder, exatamente, mas é uma maneira de restringir, da mesma forma, pô. Mas aí eu já é o seguinte, aí a gente volta pro negócio da propriedade, né? O cara não... Não, mas assim, pô, mas aí vamos entrar no meio É diferente do sacana. que o Gudson falou. Vamos O cara bota um som pra tocar, você tem a curiosidade, ele disse, Não vai ver. Mas aí você vê o seguinte, né? Que até no DJ existe a concorrência, né? Só eu tenho essa música. Já aconteceu com você isso, Gudson? Já eu fui convidado pra tocar em outro estado e eram vários DJs, né? E o cara tocou tipo uma cúmbia, um negócio assim que eu não sabia exatamente de onde era. Eu falei, ei, e esse som aí, bicho, que som é esse? Ele falou. Eu achei que era mentira, né? Eu falei, não, pô, sério, que música é essa? Ele falou, não vou dizer qual é, não. E não disse. E aí eu pedi pra olhar a case do cara que tava os discos, né? Falei, posso dar uma olhada? Ele falou, não. Vai ver, não. Pô, Aí o cara É a Aí- exclusividade dele. aí né? hoje Se ele não quiser quer que escutar, ninguém tenha aquela, só ele vai ter aquela só música. ele- Mas se hoje quiser você- escutar, vai ter que contratar Mas ele pra hoje tocar, você né? tem Mas um isso foi programa, antes do Shazam, isso foi antes do Shazam. hoje com o Shazam, você Pois botou é. aqui o Shazam, pô, você descobriu, né? O que, pô, Tá vendo? Eu acho uma bobagem. Não, isso é besteira. Agora Gudson, o Raildo falou assim o seguinte, as novas gerações não têm uma relação
com o vinil, e isso é fato. Mas, bicho, eu noto assim, quem acompanha essas postagens, que existe um grupo de DJs hoje aqui de vinil, bem mais novos do que a geração contemporânea do vinil, né? Né? E o que é que levou isso aí? Foi o quê? Foi o boca a boca? Foi o saudosismo, a influência dos pais? Na verdade, eu vou falar do Brasil, né, especificamente, porque é o que a gente consegue acompanhar. Mas no Brasil, acho que um período um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, passou a ter um consumo maior de discos, né? As pessoas passaram a comprar mais. Novas fábricas foram abertas no Brasil e são 3 fábricas de discos, né? Até então só tinha uma. Só tinha Polição. Teve que não tinha nenhuma, né? Chegou uma Até época. 2012, 2011, foi, né? 2010, 2011 só não Acho tinha que na mais, época né? do CD não mais. tinha mais. Não tinha mais. Junto dessa coisa de lançar os discos contemporâneos, né, dos artistas novos e também os artistas de época, começar a relançar e lançar discos, acho que é uma série de fatores, né, que levam a isso. E também tem um fenômeno que é o boom de DJs do mundo inteiro começam a gravar as suas discotecagens em casa, em estúdios como esse, e começam a jogar no YouTube, né? Então, em São Paulo isso começou a acontecer primeiro naquele eixo, né, falando do Brasil, Rio, São Paulo e tal, e isso hoje está acontecendo no Brasil inteiro. Então você está em casa, coloca uma discotecagem de uma pessoa, começa a assistir, você fala, pô, Você de vez em quando legal, tem esse barzinho tocando. legal, aqui, né? exatamente, tem na bares hoje que não televisão. colocam, mas a música ambiente do bar hoje é o vídeo na do cara lá televisão, discotecando, né? E aí então isso vai... Eu fui influenciado muito por isso, na pandemia, ser colecionador, ter o toca-disco, e passei a ver, né? Comprei 2 toca-discos e tal e comecei a fazer. E aí, amigos e amigas que também já tinham coleções, eu convidava. Falava, vamos discotecar. Então, de repente, a pessoa comprava mais um toca-disco e já estava brincando em casa. E hoje em Maceió nós temos o coletivo 78 Rotações, que é composto de 9 integrantes, entre homens e mulheres, colecionadores das mais diversas vertentes. Tem colecionador de música lagoana, só de forró, de vanguarda paulistana, de música de tropicália, sabe? Bacana, de Legal, rock. cara. E aí, só nesse coletivo hoje a gente já... Pessoas fixas são 9 DJs, né? E toda edição nós convidamos mais 3 colecionadores e a gente faz a formação. Apresenta o equipamento, como você escolhe um set, né? Set é a seleção de músicas que você escolhe para apresentar. Então já foram 4 edições. Então você já coloca aí que já foi mais de 20 pessoas, né? E onde é que tá rolando isso? Até agora foi sempre na Quero Mais. Ah, lá, né? No Sim. dia 6 de dezembro, acho que é um sábado, Vai rolar a última edição do ano. E aí são 7 horas de discotecagem. E cada pessoa apresenta um set de 45 minutos. E aí cada set tem que ser completamente diferente do outro, né? Todas discotecagens com vinil. Com vinil, todo mundo com vinil. Pô, mano. E aí assim você vai fazendo formação de público. É porque eu penso assim, Pô, que legal, cara. Eu não sabia disso. quanto mais gente toca e mais o público vai sendo renovado, mais a gente vai ganhando campo de atuação, né? Sim, Mais exatamente. as pessoas vão entendendo como funciona. Então assim, tinham lugares que há 5 anos atrás a gente imaginava que nunca ia ter uma discotecagem, você chega lá, tá tendo discotecagem. E só de chegar num bar e tá rolando a discotecagem na TV, já é você diferente. percebe que já tem uma abertura pra ter. E é isso. Verdade. Interessante. Cara, eu também não sabia dessa. O coletivo 78 rotações. E outra coisa, você falou dessa questão dos bares estarem abertos a fazer discotecagem, mas existe ainda uma resistência do estabelecimento fazer isso aí? Existe. E qual o motivo? O que é que você acha? Cara, existe essa resistência, principalmente porque você tem um ponto comercial, né? E você tem clientes das mais diversas vertentes. Então, por mais que o bar tenha um nicho, né? Vamos dizer assim, é mais voltado para o rock and roll, é mais voltado para brasilidades, como chamam hoje e tal. O público ele é amplo. Então, o público tem diversos desejos. Na cultura do DJ, é muito comum o DJ ele tocar de tudo um pouco, né? É difícil você encontrar um DJ que seja mais nichado. E aí tem os pedidos, né, cara? E aí e o DJ do vinil, ele tem um recorte, sabe? Pô, você pode pedir uma música e o cara tem, mas o disco ficou em casa. Ou acontece com alguma frequência a pessoa querer aquele hit do TikTok e a pessoa Não tem. Não tem. E aí o dono do estabelecimento, assim, né? Se ele perceber que tem uma insatisfação do público naquele sentido, vai. Ontem não posso falar, não tem como cortar. Um dia desse? Dia desse eu tava tocando num lugar e chegou uma moça, era um evento, era num bar, mas era um evento, não fui contratado pelo bar, fui contratado pelo evento.
E aí chegou uma menina mais jovem que eu e falou assim, tava tocando Tim Maia, Descobridor de Sete Mares. Lá em cima, hit. Música do Gilson. E aí a menina chegou pra mim assim e falou, tem como você colocar uma coisa melhor? Eu falei, eu não conheço nada melhor que Tim Maia. Eu não conheço nada melhor que Tim Maia. Falou assim, não, você tem como colocar uma coisa mais animada? Eu falei, olha, eu entendo o que você tá falando. Você quer o TikTok? Ela falou, eu quero funk. Eu disse, meu amor, não tenho, não dá pra tocar, né? E aí, se uma parcela considerável do público daquele lugar consome essas músicas, aí... Não, mas isso é típico, como eu trabalho com adolescente, isso é típico do cara velho e que trabalha com coisa velha, né? Poucos alunos vai ter a sensibilidade de perceber isso aí, né? O Descobridor de Sete Mares, ele não escuta que porra é Descobridor de Sete Mares. Eu não estou interessado nisso, estou interessado a raba que sobe e a raba que desce. Pô, isso não quer dizer que a raba que sobe e a raba que desce seja ruim, né? Mas aí, como você falou, não conheço nada melhor do que Descobridor de Sete Mares, mas tem coisa melhor que não é a minha música preferida do Tim Maia. Mas assim, como é que se diz? Essa galera, ela não tem essa sensibilidade. E aí, como você tava falando, existe uma galera jovem que tá chegando no vinil, mas aí eu acredito que é mais por moda. Não é por uma sensibilidade de ter essa, como é que se diz? De sentir a música, de entender a música, de perceber, porque a gente tem dentro dessa juventude hoje uma perda desse entendimento. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser instantâneo, é o hit que é hoje e amanhã não vai ser, já é uma outra coisa. Pô, você trouxe aí o disco da Evinha, né? O cartão postal. Pô, quando eu escutei esse disco, eu tinha o quê? 16, 17 anos. Porra, mas me pegou, porra, assim, pô, que porra é isso, velho? Mas porque eu já tinha seu pai, não, nem o meu pai, nem minha mãe escutava isso. Mas eu tinha você tinha uma bagagem. Isso, você já tinha sido informado de alguma coisa a respeito. Uma bagagem musical que senão você ele passa. Se não passa, e você diz assim, porra, velho, esse som me levou. Hoje você pega um menino, não tem essa bagagem. Esse entendimento olha, esse som aqui. Aí onde é que entra a questão dos rappers quando vai samplear. A importância desses caras hoje, dele tirar um trecho e dizer inclusive, assim... muita coisa que está sendo relançada agora é justamente por conta desses samplers que os caras colocam. E aí pega o menino, porra, eu quero saber de onde isso vem. Que é isso? Que porra é isso? Aí o menino faz o retorno, Aí quando chega lá, já descobre outro panorama porque lá para explorar, porque tem muita coisa. Porque se criou nele uma perspectiva, um sentimento, alguma coisa que mexeu com o cara lá naquela música, que ele vai correr atrás disso aí. Agora, acredito nisso. Para a coleção, Edivaldo, colocar a foto da coleção aí do nosso convidado. Tá aí o registro da coleção do nosso amigo Goodson. Goodson, mais ou menos quantos itens você tem na sua coleção? A gente vai voltar para aquela conversa de ser acumulador, de ser colecionador. Eu tento não cair na pilha de acumulador. Esse móvel daí, ele foi feito para 1000 discos. A imagem tá um pouco, né? Foi feito para 1000 discos. Eu tenho hoje, além desses 1000 discos aí, eu tenho 2 caixas que devem ter uns 80 discos por aí. Mas quando eu chego nesse limite, eu faço trocas, né? Eu pego alguns que eu não escuto mais e tal, que não tá fazendo sentido na minha coleção, e troco, eu vendo, faço feira lá na Quero Mais e repasso. Porque eu tento não cair na pilha de ter aquilo que eu não tô escutando, que eu não coloco você pra não tocar. interessa, mas no futuro pode interessar. Não, mas tem alguns que eu não abro mão de jeito nenhum. Tem alguns que eu não abro mão de jeito nenhum. Isso aí já eu posso ser vítima disso também. Isso aí né? aconteceu muito comigo, velho. Quando eu tava querendo fechar a coleção do Beatles, eu comecei a trocar coisa que eu tinha e me arrependi, porque eu não achei mais. Eu não achei mais. Beatles eu acho Não, eu não me arrependi. Eu não caio não nessa armadilha. Mas não fiz mais. Depois
também não fiz O mais. que eu tentei fazer foi ser mais criterioso pra encontrar um disco. Às vezes eu quero muito disco, mas eu encontro, a capa não tá legal, eu falo, não, vou esperar mais um pouco, o exercício da paciência. Porque no início, bicho, principalmente durante a pandemia, tudo que aparecia eu comprava. Comprava, ficou uma coisa meio compulsória, né? Eu falei, não, vou dar segurar a onda. Porque eu compro um lote com 100 discos. Daqui que eu consiga lavar todos os discos. Ainda escutar tem todos ainda os tem discos. Isso, né? Porque Então, quando a pessoa mexe com o disco usado, tem todo esse métier. A aí, maioria entendeu? são usados. Então Não eu é comprar, abrir, botar pra tocar e chau, não. meu comprei amigo. Tem todo 8. o processo ainda. Limpo, lavo, escuto os 8. Só quando eu escuto todos esses, aí eu vou comprar outro lote. Porque antes eu comprava sem escutar os anteriores. Aí, às vezes, um ano depois eu descobria que o disco tava arranhado. Já era, né? Ô Juninho, e você tem quantos itens? Bicho, eu não sei. Eu parei de contar faz muito tempo, bicho. A última vez que eu contei, eu acho que tinha perto de 2.000, mas já deve estar com os 3 já. Faz muito tempo que eu parei de contar. Você se considera colecionador ou compulsivo? Nenhum dos dois, cara. Eu compro porque eu gosto. Eu compro o que eu gosto. Todos os discos que tem lá na minha casa eu boto pra tocar. Todos. Mas isso é Nem que seja um daqui a 10 anos eu vou Mas escutar isso- de novo, mas toca. Mas isso é parte de uma coleção. Sim, mas eu não sou colecionador. Não. Colecionador, Pô, o cara tem não, tudo. mas dois não, dois O mil cara discos é tem uma 2.000 coleção. discos, o cara não é Três colecionador? 3 mil discos é uma coleção. Não, é um acervo, pô. Daqui a É pouco. um acervo. Então esse bicho, quando colecionava álbum de figurinha, ele era o quê? Eu só coleciono. Eu compro só pra brincar. Então, como é o álbum de figurinha? Você coleciona como? Você tem que fechar o álbum de figurinha, né? Não necessariamente. Não? Mas colecionador de disco nunca fecha Fecha coleção de a disco. coleção. É Isso impossível é fechar. impossível fechar, tá? Aí por isso Aí que é eu digo. armadilha. É por Pois isso é, que eu digo. é por isso não que eu coleção, digo. velho. É um acervo. O cara tem que ter um Eu gosto. recorte. Eu tenho um recorte, eu gosto de O meu determinados problema é que eu até gosto de muita ponto. coisa. Aí tem disco de tudo lá, velho. Tem disco do Beethoven até disco do Costinha, E pô. Aí você, meu amigo? O senhor tem quantos itens na sua coleção? Não tô falando da coleção de vinil, não. Tô falando na sua coleção. Rapaz, Ele tem uma leitura lá, velho. eu Eu acho que tenho. mais, viu? É. Eu tenho uma parede de livro do teto abaixo. Aí tem gibi, tem livro, tem. Em breve vai ter um recorte vídeo, de né? jornal, mostrando lá sua tem, coleção eu e tenho indicando página os de, livros. pasta de recorte de jornal, tenho coleção de caderno B da Gazeta, que você estava tirando onda aqui com a minha Específico pessoa. pra caralho. É. Tenho um livro de música brasileira, uma porrada. Tem um livro de música estrangeira, uma porrada. Tem muita coisa, Ele velho. tem mais itens do que o Discogs, meu irmão. É. Muita coisa. Eu acho que não, acho que não. É verdade. Mas eu tenho um bocado de revista, Bis, tem Rolling Stones, Som tem 3. isso. São 3 eu não tenho porque é cara. Nem a Pop, que é cara, são revistas caras. Mas assim, eu tenho uma porrada de coisa lá em casa, cara, que hoje serve pra fazer a pesquisa dos Sons de História, Histórias, né? Pois É, é. vários itens já estiveram aqui. Uhum. Agora eu posso dizer assim, porque quando eu Então comecei tem um a fazer... propósito, né? Quando eu comecei a fazer, quando eu morava na casa com meus pais, minha mãe reclamava, né? Eu dizia, bom, vou ter que sair de casa pra minha mãe parar de reclamar. Aí quando eu chego na minha casa com a minha mulher, agora eu recebo a reclamação da mulher. Porra, é muita coisa, não sei o quê. Eu achei engraçado uma vez, numa outra Bienal, eu encontrei com o Raildo, né? O Raildo O bicho vai Pá, contar essa conta. história. com um pacote de livro, né? Aí eu disse, vou tirar uma foto e vou mandar pra Glaucia. Glaucia. Ele deu uma pique da porra. Faça isso não, Tá meu chegando Deus. a Bienal Aí quando também, veio isso, né? ele chegou em casa com um livro só, né? Não. Os outros tava malocado. Não, ali na quando eu janela, cheguei em casa, tive que fazer a manobra pra quando eu chegar em casa ela não está. tá. Ah. Que aí eu desembaralho, jogo tudo assim e tal. Agora ela tá sabendo. Agora já era. Né? A gente combinou que o convidado ia trazer alguns itens da sua coleção que ele achasse relevante e curioso, sei lá, o critério pessoal, né? Eu já vi aqui. E eu que quero só pedir tem que o pedra. Goodson apresente os discos que trouxe. E por que trouxe esses? Trouxe alguns discos que eu penso que são legais, né? Que acho que o público também vai se interessar. E alguns artistas discos que são mais conhecidos e outros nem tanto. Foram 6 discos escolhidos e são
3 de época, né, da década de 70, e os outros 3 são contemporâneos pra gente equilibrar a balança e também não ficar aquela coisa que vinil é só São coisas antigas, pois é. Não, ainda bem que você trouxe os atuais, porque senão ia ficar dizendo que a gente é um programa de velho, né? São histórias, né? Histórias só são do que aconteceu, né? Não, mas pode ser a história também de atualidade. É. Agora, porque os negócios, né, pô, porque um bando de cara velho só falando de coisa velha, não sei o quê. Mas e aí, Hudson, mostra aí os itens, por gentileza. O primeiro, aqui nessa câmera, né? É. O primeiro é o... Isso aí mesmo. Olha que disco bonito. É lindo demais. Essa 72, Eliane Pittman aqui, ó. Descasso. E esse agora também é mais um escolhido aí pela galera pra ser a pedra da vez, né? Porque que assim, de vez em quando aparece um disco assim que a galera vai em cima, assim, que vira um hype, né? Foi assim com o Di Mello, foi assim com o Racional. E esse é o do momento. Isso né? Não é acontece... do momento, mas de vez em quando a galera redescobre, né? Uma coisa linda, velho. Isso acontece, isso é muito movimento de DJ, né? E esse disco era de alguma coleção, né? Que esses selinhos que a galera coloca com catálogo, né? Alagoas Disco. O que acontece? Os DJs influenciam tendência, né? E o da Eliane Pittman, por exemplo, tem alguns sons que é setentista, por exemplo, como Nem Saudade e Vou Pular Nesse Carnaval. São músicas que entraram pro set de alguns DJs que são famosos no Brasil. E aí as pessoas começam a procurar de onde que tá vindo aquela música e chega num disco, né? Isso. Mas esse DJ não esconderam, não. O celular. Não, esse não esconderam, não. E aí o disco começa a ter uma procura muito grande. E se for um disco que não vendeu muito na época, naturalmente esse... O valor dele vai se elevando consideravelmente, né? Cara, eu queria chamar a atenção da uma belíssima escolha do Hudson. O seguinte, que a Eliane Pittman, um artista que em um certo momento, né, teve uma relevância muito grande na música brasileira. E hoje em dia, cara, ela é totalmente esquecida, né, bicho? Você vê que a Eliane Pittman era uma figura quase que obrigatória nos programas de auditório. De televisão também. Né? Tava sempre nas paradas nacionais. Tem alguns clássicos aí que às vezes reaparecem, as pessoas nem sabem que já foi gravado. E assim, é um disco da Aldeon. E esse disco da Aldeon, como acontece na maioria das vezes, que a banda são os Fíveres, esse não são os Fíveres. Né? Tá aqui a banda Cidinho, Daniel no contrabaixo, Luiz Wagner, que é o guitarreiro, e o Nelsinho na bateria. Que também já é uma outra questão curiosa, porque a maioria dos discos da Aldeon, ou é o pessoal dos Fíveres, ou parte dos Fíveres, né? Era a banda, né? Era a banda banda de apoio, velho. E esse disco, cara, é descasso, uma arte gráfica belíssima. Fica a dica da galera ouvir Eliane Pittman. Precisamos fazer um programa sobre ela. Só esse disco, só a capa desse disco já vale escutar. E o próximo... O próximo, esse aqui tá hypadíssimo aí, né? No Brasil e no mundo, né? Tanto é que foi relançado, né? Esse é um relançamento, porque o primeiro é quase impossível. Nem possível você achar disco da Evinha. Até em CD é difícil de encontrar. Muito lindo. O disco da Evinha era bom era menos difícil de achar naquela fase no começo dos anos 2000. As contracapas têm uma semelhança, né? Porque da mesma gravadora, né? Aldeon. Tem uma semelhança. Tem e esse disco é de 72, né? Esse 71. Pô, esse disco aqui... Quais são as faixas que tem aqui? Feira Moderna. Eu acho que é a segunda versão. Cartão Postal. A segunda versão da Feira Moderna, né? Primeira gravada pelo Som Imaginário, que também era da Aldeon. E depois ela grava, né? Esse disco é considerado assim um disco de carreira solo dela que, de fato... É o disco quando ela sai do Tri Esperança. Do Tri Esperança, que coloca ela na prateleira assim, das grandes artistas do Brasil. E... Ela foi cantora e acompanhou o Erlon Chaves, né? Isso. Como IA, né? Isso. E o fato curioso, esse disco aqui ele era muito procurado, tem uma demanda muito grande. Antes do BK Samplear, que é um tema que a gente vai tocar agora. Mas essa prensagem nova surgiu
justamente por conta dessa demanda da juventude de escutar Evinha. Porque o BK, que é um rapper carioca... Isso aqui é uma reedição tem recentíssima, isso aqui acabou de sair do forno pela gravadora, pela fábrica Rocinante, né? Rocinante 3 selos agora. Lindo vinil, né, cara? Isso, coisa mais linda, velho. Cor de chiclete, né? É o chiclete, é o ping-pong, morango. Eu achava que antes o colorido desses discos novos era pra ganhar os jovens, mas depois eu descobri que não é só isso. Como é que você vai diferenciar que o título foi lançado pela Rocinante? A cor tem que ser diferente da prensagem original, senão você não vai saber, né? Não, Tem uma forma de... E combina com o casaco, né? Combina. Cara, a Evinha é uma figura, bicho, é uma das minhas cantoras preferidas. Ela, muita gente não sabe, mas ela com o trio fez o back vocal do disco do Roberto e disco da Odeon em geral, né? A turma dela, dos irmãos que são os Golden Boys, né? E essa música, cara, Cartão Postal foi o grande hit desse disco. E uma música belíssima, né? O arranjo de Feira Moderna, porra, velho, do caralho. Esse disco é maravilhoso. E aí, tantas décadas depois, as pessoas compram o mesmo disco por outra música, né? Que agora tá comprando por conta do Esperar Pra Ver, Que Bandeira, Que Só bandeira, Quero. que bandeira. Curioso, né, velho? Muito louco isso. Mas aí o bandeira é porque tem aquele sambinha meio samba rock. Mas é por causa do arranjo dessas músicas. É. Poxa, os grooves que tem desses discos Isso. aí, velho, a base de baixo, bateria e percussão. Isso. É um negócio que, bichos, é da época. E outra, qualquer hora que você colocar, vai ter um que vai se levantar pra bater o pé, velho. Porque é impossível, cara. É muito bom. O groove pega muito a galera, né? Nesse disco. E nesse também, porque Também. eu vou pular nesse carnaval. Aqui tem né? música do Jorge Ben, Tem os né? grooves, né? Aí nesse disco aqui que tem música do Jorge Ben, Poxa, não sei, agora você me pegou. parece que ela é grava, tem alguma coisa do Jorge Ben esse nesse tá sendo disco. encarte. E nesse disco da Evinha, ela cartão postal, ela coloca um cartão postal e eu acho engraçado que ela fala aqui, ó. O Renato não desliga o ar refrigerado, né? O Renato, que é o irmão dela, né? Que era do The Boys, né? E ela cita o Renato 2 vezes aqui no recado que ela dá no cartão postal, né? O que mostra que o Golden Boys estava, né, no auge aqui, bem lembrado. Se bem que ela estão aí também, né? durante muito tempo. O que eu acho engraçado na carreira da Evinha é que, primeiro, a Evinha não tem nenhum disco que eu considero assim, Tem não. todos Tem não. Até ali dos anos 70 não tem. Ela Essa encerra a bola, carreira em 74, né, cara? Que é aquele disco psicodélico da carreira psicodélica, não? É depois? É o Teto de Louça, é? Eva. É o Eva, ela não isso, aparece com o isso. nome Evinha, aparece com o Não, nome Eva. Ah, tá. Todo Que é o mundo capa estranhou, preta, né? capa preta assim, já com black, né? É um descasso. Descasso. Esse vai sair relançamento também. Também. Vai sair. Eu espero que lancem todos, é que eu quero pegar. Eu não tenho nenhum disco da Evinha E o ainda. próximo, o Hudson. Agora vamos falar do lance do Sim, BK, né? sim, BK. O rapper carioca, o BK, eu fui pesquisar mais um pouco, né? Aí no programa do Bial, BK e Evinha estavam lado a lado. Sim. E aí o BK falou que convidou. Aí o som da Evinha chegou através da mãe dele, que escutava muito a Evinha. E aí ele foi gravar um disco novo, tava com aquele som na cabeça. O Só Quero. Foi qual dos dois que ele sampleou? Foi o. Ai meu Deus, eu Só Quero e Espera Pra Ver, não é isso? E aí ele disse que tava com o som na cabeça, conseguiu os direitos, conversou com a Evinha, sampleou a música. E a Evinha permitiu, tudo certinho. A Evinha disse que chegou um momento que tomou um susto, porque um monte de gente jovem procurando o som dela, querendo comprar disco, querendo comprar tudo, e seguindo no Instagram e procurando saber quem era. E começaram os inúmeros convites para trabalho em festival, né? Em festival geralmente lança gente jovem ou gente que você não conhece. Então deu uma renovada, deu um fôlego, né? Evinha e BK estão fazendo duos aí, fazendo show juntos. E a Evinha continua com uma voz assim. Impecável, né? impecável, Ela lançou velho. recentemente um disco só Com a música do Guilherme Arantes. Um disco Foi específico. lindo, demais, sei. cara. Pô, eu Lindo. gosto daquela música dela, manda um abraço para Paul McCartney. Uma carta, né? Eu acho do caralho. E aí o próximo... Esse próximo já gerou. Esse é clássico. Já gerou aí Esse é clássico. inúmeros elogios Esse é clássico. no pré, né? Aqui, ó. Esse é. Água de Fafá. Esse Água de Fafá é uma maravilha. É verdade. Eu não sei o que é mais bonito, se é a capa ou se é a contracapa desse disco. Belíssimo, belíssimo.
Pau Pichuna dele. Pô, eu tava querendo pronunciar essa... Eu não conheci esse disco, cara. Eu conheci, conheci depois que o Hudson indicou e o Railton disse, cara, um descasso. Eu fui ouvir, bicho, o disco... Esse disco não deve nada pra ninguém. Não, né, pô, cara? descasso, Esse disco é- velho. Porra, bicho, Disco daqueles. assim, pra quem pensa que Fafá de Belém é só abandonada por você, tá enganado. Né? E a- Apesar que foi a fase que ganhou dinheiro pra caralho, né? A Mas Fábio essa aí Belém, é cara, foda. eu fui olhar algumas matérias de época, hoje eu não trouxe, mas ela sempre é falada nesse período mais pelas questões Rapaz, esses de aparência do que o trabalho da artístico, né? Philips é cada São- disco bom da porra, bicho. Da Fafá. Os O 4 primeiros último dela da disco Philips. dela da Philips, ela lança só Fafá. É. Ela não bota Belém, porque ela já quer romper com essa É. coisa do regional. Depois nos anos 80 ela descasso. veio fazer umas coisas mais populares, assim, né? É, mas Meio de lambada. Mas esse mesmo assim, disco ainda teve- você foi assim, né, que é um teve hit, né? aquele disco do Menestrel das Alagoas, né? Você viu, né? Teve Ela já uma- tava na Ação Livre, Mas, né? na capa Ação da Livre. Mas você vai lá no meio do disco lá, além, porque essas foram as músicas trabalhadas, mas se você for lá no meio do disco, você vai achar uns grooves assim, perdido lá, uns grooves massa da pega. Esse disco daqui, ele entrou pra minha coleção porque na arte da discotecagem é muito comum você tá no garimpo procurando o disco que você acha. Fafá de Belém, Água. Não é um disco, vamos colocar assim, não é um disco falado, não é um disco tão prestigiado, mas aí você tem que ter o olho, né? Quando você pega um disco, vai ver a lista de músicas Isso. e tem uma música que ela tá interpretando, que a música é muito legal e você nunca ouviu essa releitura, essa interpretação, você leva pra dizer assim, pô, o que é que tem aqui? Porque muitas vezes você conhece um clássico, mas não conhece outra pessoa cantando clássico. E aí eu peguei esse disco por conta de Raça, né? O Milton Raça, Nascimento, do que é uma Milton música Nascimento. lindíssima. do E Milton a, Nascimento. e a versão dela ficou muito Ficou muito boa. Eu comprei por conta dessa música. Mas aí quando eu fui escutar o disco, disco esse inteiro. disco é maravilhoso. E foi assim que é um hit que eu só descobri recentemente que tinha sido hit, porque pra mim nem tem cara de hit, né? Mas virou hit. Mas nos anos 70, meu Não, amigo, é, você coisa vê que umas você- coisas muito loucas Mas que viram o, sucesso. mas o que vale lembrar é que toda gravadora nessa época, aqui nesse período dos anos 70, toda gravadora estava procurando o seu regional. Né? É verdade. Toda Verdade. gravadora A estava Philips foi lá pro procurando norte e achou olhar lá pro pra norte, e a outra galera vai para o Pra Nordeste, Ceará, a CBS. E a Fafá fala que teve que levar a banda até Belém pra banda entender qual era o som que ela queria Isso, tirar, isso, né? Ela isso. falou que tava um negócio muito carioca, muito... Isso. E ela teve que levar a banda pra lá, pra galera escutar Mas qual você era vê, o né, bicho? som. 20 anos de idade a mulher tinha aí, né? pô. Cara, e a Fafá, ela, nos últimos shows, nos últimos que eu falo assim, né? Nos últimos 10, 15 anos, ela faz um turnê com uma banda de hard rock, de metal, e toca a música do Focus, né? Do Fox. E ela depois ela diz, olha, se eu fosse uma artista inglesa, eu seria tido como uma camaleoa e tal, mas aqui o pessoal acha que não tem nada a ver eu cantar esse som. E tal, assim, a galera esquece que essa galera é fruto dos anos 60, 70. Essa galera escutou rock. Essa galera escutou rock, essa galera tem essa pegada. O problema também dessa galera é que essa galera chegou num ponto que essa galera meio que abandonou esses discos. Não se falava mais nesses discos. Existe um erro também dessa galera, que a galera falou, eu lembro lá. Porque tava aquela coisa de tá sempre evoluindo, sempre passando pra frente, pegando as novidades. E nos anos 80 veio uma avalanche muito complicada, bicho. Aquela coisa da renovação sonora de todo mundo, né? E quando a gente... Como você costuma falar, o Lincoln Olivetismo, né? E quando a gente chega... Aí pronto, todo mundo entrou ali e, consequentemente, deixou essa obra pra trás. E quando a gente chega nos anos 2000, o que vai levantar essa galera são esses discos. Esses discos. Esses discos dos anos 70. É. Né? Não é a novidade, não é o som dos anos 80, é essa galera. Aí depois vai chegando até o mais pop. Mas é isso aí, a galera tá atrás desse som. Né? E aí, Gudson, o próximo... Aí agora vem a parte dos contemporâneos, Os contemporâneos, Os né? discos novos mesmo. Os discos... Esse aqui é do ano passado. Essa edição da Três Selos também. Parece que tô fazendo propaganda dos caras, né? Não, mas tem que merece, falar, tipo, pô. Não, faça a propaganda da 3 Selo pra ver se a 3 Selo Exatamente. patrocina a E gente tem aqui. um ponto que é importante.
quando a gente compra um disco numa fábrica dessa nova, a gente tá uma forma de incentivo Sim. para reerguer essa indústria de disco no Exatamente. Brasil, né? Então deixa de Mostra ser. a edição aí, Curso. Essa edição É o disco é da de luxo, Lineker, né? né? Do ano passado, É. Esse Caju. que foi esse que ganhou o O prêmio. Caju foi Então, indicado 7 categorias no Grammy. indicado a 7 categorias no Grammy. Não ganhou, Poxa, mas só por ter essa quantidade de É, indicação, aqui, né? amigo, já deixou. Capa, contra capa. Ele Ainda também... tem o Gatefold, né? Pô, tem um... Ele abre aqui no... Vamos ver um jeito aqui, né? É duplo, né? Um disco duplo. E é muito legal, bicho. A ficha técnica desse disco... Aqui tá o motorista que leva a vela aos shows, tá a pessoa que faz a maquiagem, tá o cara que faz aquecimento vocal dela. Ela colocou nome de todo todo mundo mundo que trabalhou nesse... Olha o tamanho da ficha técnica. Todo mundo faz parte do processo. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Ela falou que iria os trabalhadores do disco, né, que tornaram possível. E é um disco em conjunto, porque aqui tem Lulu Santos, tem Baiana System, tem Pablo Vittar, tem Amaro Freitas. Feito pernambucano, Tem, né? tem assim, é bem plural esse... olha aqui, por essa coisa mais linda do mundo. Essa edição aqui ficou de luxo. E é um disco que eu confesso que de primeira eu não gostei. Cara, que disco bonito, disco, menino. cara. É lindo, aqui tem outra parte, né? Pô, aí eu achei interessante o selo, ficou a coisa do Caju, né? Da coisa do Caju. Edição de luxo, parabéns aí, galera da Terceiro, E o né? disco é Arnoldo, que deixa deixa a roupa manchada. Esse disco, inicialmente, eu não curti muito ele, por os outros discos da Aline, que ele flerta com a coisa do jazzístico, né? E esse disco dela é um disco pop, né? Ela fez um disco pra chegar em todos os lugares. E chegou, conseguiu. É um disco que é estouro de venda. Nas plataformas aí, nas primeiras semanas de lançamento, batia recorde por cima de recorde. E popularizou, né, o nome, né? Sim, colocou ela em outro lugar, de ser uma artista de televisão, de novela e tal. Tem até série, né? A série, né, e tudo mais. E aí, inicialmente, eu não gostei, né, porque a gente fica, tá muito pop, abandonou, Se vendeu. se vendeu, aquela bobagem. Mas aí depois eu fui escutar o disco e percebi que o disco era plural, tem algumas coisas... A primeira música que eu gostei desse disco é uma música que ela grava com Lulu Santos e Pablo Vittar, meu Deus, como é o nome dessa música? Deixa Estar. Deixa Estar. E é uma música que eu uso muito pra provocar, porque colecionador, tem muita gente que fala assim, não vai tocar Pablo Vittar não, né? Aí quando a pessoa tá lá dançando, que eu coloco o palco do Gilberto Gil, coloco o Lindo Lago do Amor do Gonzaguinha, aí eu coloco Deixa Estar, porque Deixa Estar é baladinha nos 80, né? Aí entra a Pablo Vittar quebrando tudo dentro da lógica desse disco, né? E o pessoal toma um susto. Quem é essa? Eu falei, a Pablo Vittar, tá vendo? Cantando aqui. Mas é um disco que eu gosto demais, foi indicado a 7 categorias no Grammy, né? A Lineker já tem Grammy, dessa vez concorreu em 7 categorias, é um disco que eu acho que vale a pena. Aquele disco dela da capa preta é o primeiro, É o primeiro. Pronto, aquele disco quando chegou já fez uma zoada assim, né? É. E outra, também saiu em vinil. Também, e todos deu os uma- discos saíram em Foi, vinil. e também deu uma alavancada na história também. Ela saiu de trabalhar numa empresa de telemarketing, levando esporro, a no outro dia ter turnê no mundo inteiro, né? Foi, verdade, E os discos o disco que ganhou o Grammy de melhor disco em língua portuguesa foi o Índico Blue Azul, que tem uma pegada de jazz, né? Que tem uns back vocals e tal. E esse daqui é um disco E outra bacana, coisa, né? é interessante isso, a questão das indicações, porque houve um período da música que os artistas brasileiros iam para o Grammy como artistas latinos, né? Tem aquela, né? O cara não concorria a melhor disco, né? Era melhor Disco latino. Ou então de World Music. World Music, exatamente. Que até a galera estrangeira também estava começando a concorrer no World Music quando fazia as experimentações. Né? E o próximo? O próximo, os dois têm motivos semelhantes. Esse, agora, né? O Djavan e o outro também. Pô, esse disco aqui eu gosto muito, Esse disco ficou massa. Você adquiriu bom, recentemente, cara. né? Pô, recentemente. Ele é assim, novo, tava- né? Esse disco é recente. É novo, ele saiu, deve ter 1 ano, gente. Esse disco é muito legal. Produzido por O Fernando Nunes. Fernando Nunes, para Fernando Nunes e o Bid. Esse disco ele é recente em vinil, né? Porque em Não, lançamento- sim, então. 2018. Ele saiu em vinil agora. Javan. 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 né? Esse disco, ele teve um problema com direitos autorais, demorou um tempo a
a sair, mas quando saiu em 2018 era a ideia do Bid, né, que é um cara já ligado ao reggae, o Sound System, e do Fernando Nunes de pegar essa harmonia sofisticada do Djavan e misturar com os elementos do reggae jamaicano. E esse disco que eu considero um sucesso. É uma pena que só teve um show até agora, porque é muito difícil de você conseguir juntar. Porra, o encarte tem a foto de todo mundo que participou do disco. Olha esse encarte. Pô, você tem Criolo, você tem Zélia Duncan, você tem o Zé Cabaleiro. Pô, muita gente boa que tem nesse disco aí. Açucena, Chico César. A gente vê aqui a versão do Chico César, nas versões aqui, né? Tem Arnaldo Antunes, Seu Jorge, Zé Cabaleiro, Zélia Duncan e Açucena, Chico César, Fernando Abreu. Porra. A versão de Nem Dia do Chico César é sensacional. Muito, muito legal. É um disco, cara, que quando saiu, eu particularmente gosto muito, mas muitas pessoas, na época que saiu, tiveram certa resistência, porque é aquela história do cânone, né? Está mexendo na obra. Exatamente. E parece aquela história, né? Esse disco saiu um pouquinho na frente, né? O pessoal teve que esperar o tempo passar um pouquinho para digerir melhor. Para assimilar. Hoje, se pudesse fazer uma prateleira assim dos contemporâneos, meio que já nasceu clássico, esse aqui tá lá no meio. Pô, esse tá lá no meio. Mais um da Rocinante, né? Pô, maravilha esse disco aqui, eu considero. Fantástico, eu escutei ele no stream, ainda não achei, né? Ele tá chato de achar. Ele tá chatinho de achar. Daqueles que você mas nesse aqui, o da Horta Discos tem. Né? Tem. E o que eu acho muito legal, tanto desse quanto do próximo disco, é que leva a obra de um cara que é cânone, né, como você falou, pra um outro lugar, bicho. Um lugar que a música do Djavan às vezes não chegou, que ela é na periferia, do cara que gosta de Sound System, que gosta de reggae, que gosta dessa cultura, mas o Djavan de repente não chegou lá, mas chegou o Djavan naquele formato que ele consome. Isso. Então aí leva o jovem até essa obra do Djavan, e por isso que eu acho fantástico, né? É como a questão do DJ que a gente tava falando, dele conseguir levar. E o Pivete tá habituado a essa linguagem, não a linguagem que a gente tá habituado. E o próximo, Hudson? O próximo, esse daqui, pô, essa edição ficou linda. Então você pode até não gostar do álbum, mas a edição ficou linda. Aqui, ó, que capa linda. A contracapa também, né? Da banda Revelação, né? Ele abre aqui, é um disco que abre. Gravou um disco só com músicas do Caetano Veloso. Xande canta Caetano. Gravou músicas cantando Caetano Veloso, mas a capa é Gilberto. É meio Gilberto Gil. Milton Nascimento, do Minas, né? E o disco, né, gente? Olha o disco, né? Transparente. Aí isso é que é interessante. Você vê, você sabia que essa daí é a forma original da matéria-prima para fabricar o vinil? A O pigmentação vinil original é assim. O preto é um carbono pigmentação que eles colocam para dar coloração e também para diminuir a eletricidade estática, né? E diminuir também os ruídozinhos de superfície que podem ocorrer dependendo da pressagem. Agora esse encarte, cara, me lembrou o bluseiro, né? Me lembrou não, isso aí é padrão, pô. Isso aí é o Porque padrão da a guitarra daquele do bluseiro do... De quem? Né? Esse plástico é padrão, né? Da Que a terceira. guitarra Os dele é outros cheia de tá aqui bolinha. também. É do Mas isso é Randy pra- Rhoads? Não, Randy Rhoads é um bluseiro, eu tô falando. Não, porque o Randy Rhoads tinha uma guitarra mas é assim. depois. Isso é pra reproduzir o prato do toca-disco do Technics. Technics, Não. o estrobozinho da velocidade, né? E esse disco aqui é o que o Xande canta com o Caetano, uma música evangélica? Não. Não, né? Não. Porque tem um lance que ele gravou com o Caetano, uma música evangélica e tal. Esse Mas o Caetano participa de algumas músicas, né? participa... Parece que eu assisti uma reportagem que o Caetano Ele tava... não cantar, ele não canta não. Eu acho que não, viu? Tava vendo as gravações desse disco. Ele fica emocionado. É. Esse disco começa que é aquelas festas que o Caetano dá no apartamento dele, né? E aí o Xande começou a solar no cavaquinho algumas músicas dele. O Caetano falou, rapaz, nunca vi ninguém fazer isso. E um dos seus do Caetano é fã do Xande. Surgiu essa ideia, o Xande foi colocando pra frente. E esse não teve problemas com direitos autorais, o Caetano adorou. E esse também
Porque aqui você pega a obra do Caetano Veloso e leva pro samba, pro pagode, né? Isso. E esse disco tocou muito, né? Ainda toca, É. participou de festivais e também levou a obra... Parece que teve uma música que entrou na novela aí também. Qual foi a música Apesar da de que novela? não tem mais, né, trilha de novela, mas mesmo assim, ele Esse- tá tocando com frequência na televisão, já dá uma... E esse disco tem hit, tem alguns hits, Lua de São Jorge e tal, Tigresa, mas Só tem também... hits, né? Mas tem músicas que não são tão hits assim, por exemplo, Muito Romântico, Não, Trilhos Muito Muito Romântico, romântico pô. Muito romântico foi até gravado pelo Roberto. Muito... Foi mesmo? Foi. Gente, tem gente, pô, gente. Tem gente. Gente, tem Mas gente. o bluseiro que eu falei é o Buddy Guy. Buddy Guy que Buddy tem uma Guy. guitarra com aquelas bolinhas. Eu já ia fazer essa Eu observação, né? falo hit assim, porque quando você vai ver, sei lá, um especial Caetano Veloso, ou você vai ver Caetano Veloso nas playlists, essa música nunca tá, porque né? A galera não Essa música escolhe não a tá música, mais, mas né? na época que foi lançada Era fez muito muito sucesso, pô. romântico, é hit, A versão do Carlos, né? Roberto, né? A do Caetano realmente não foi o Luz do ritmo Sol, mesmo, não. Luz do Sol, que é uma música É. belíssima. Qualquer Coisa, que é um clássico, né? Tigresa, que ele fez pra... Zezé Mota. Zezé Mota. Mas Rapaz, Tigresa- tem várias mulheres, tem Rapaz, várias mulheres. Tigresa foi um negócio da Tem pega, várias né? mulheres. Tigresa foi um negócio da pega, porque quando ele fez a música, né, ele gravou ele no disco dele, a Bethânia no disco dela e a Gal no disco dela também. Na mesma época, pô. Porque ali tem música. Só o Ali, Gil que não gravou. ali tem música pra Gal, no Tigresa pra Gal, pra Zezé Mota e pra. Regina Duarte, né? Não, pra. Tem Regina Casé. Sônia Braga? Sônia Braga. A Regina Casé é em outra música. outra música. Mas tem pras três aí. Rápido e Camaleoa. Rápido e né? Camaleoa. Depois tem essa Alegria, que é um O clássico do Festival, Caetano, né? Festival. Diamante Verdadeiro, também é outra. bem A faixa que conhecida. abre o álibi da Bethânia, né? Trilhos Urbanos. E Trilhos Urbanos foi sucesso na Sim, época? Foi. Lua de São Jorge, outro hit, né? Até as bandas da Bahia tocava Lua de São Jorge. O Amor, essa talvez é que não seja. Essa é mais lá do B. É. Gente, que é Gente, né, a gente frase é- sempre citada. E Força Estranha, que ele fez pro Roberto Carlos, né? Em retribuição a Debaixo dos Caracóis, né? Isso. Que ele faz. Fosse estranha aquela que ele diz, eu Por isso vi. uma força. Não, e qual é aquela que ele diz, eu vi o artista era- Vem muitos cabelos brancos na fronte do do artista. Só que. É nessa, né? É, Nessa Força Estranha. estranha. Só que na versão do Caetano ele diz, por isso essa força estranha, né? Me leva a E o Roberto canta, por isso essa força estranha no ar, ar, né? é. O Roberto coloca o no ar e o Caetano não. Né? Tem essas diferenças, essas né? diferenças, né? Cara, esse disco do Caetano, eu acho que ele, do Xande Canta Caetano, ele também é válido pelo elemento curiosidade, cara, porque eu confesso que é o seguinte, quando esse disco saiu, eu digo, o cara pagodeiro, tá cantando Caetano, aquele preconceito que, lamentavelmente... Bom, mas eu diria que a gente é preconceituoso porque a gente fez um programa sobre o Soeto, velho. Soeto, A gente não é preconceituoso, não. Inclusive um programa comemorativo, né? Foi. E aí, bicho, quando eu fui ouvir, de fato, a música do Caetano são levadas, como o Gudson falou, para um outro universo, patamar, né? Atinge um outro público e tal. Mas entra também, além da qualidade sonora, o elemento da curiosidade, para você ver assim, como ficou esse resultado. Porque ele tem uma linguagem aqui do pagode paulista, né? A linguagem dele... Sim, a origem dele é essa. E a linguagem do disco também não foge tanto do chamado pagode paulista, como se convencionou naquela época, né? E também cada sugestão, cada disco que ele trouxe, fica também a dica pra galera Colocar aí seus. botar na playlist aí, botar pra tocar, porque E vale a esse pena. disco ganhou prêmio, né? Ganhou o Grammy, ganhou o prêmio música da MTV. Ganhou MTV, meu Deus. Não, é Multishow, não. Multishow, perdão, é. Multishow MTV. Não existe. E outra, já Multishow. vai acabar mesmo o sinal da vai MTV acabar. agora esse dia. E já acabou faz tempo, né? Foi um álbum premiado. E os pouquíssimos shows desse disco, né? E quando é anunciado os shows, os ingressos esgotam Já tá assim, em hora, rapidinho. né? Rapidinho esgota. É, Que e- virou uma parada prestigiada, né? E o Caetano se torna uma coisa, se tornou mais acessível, né? À toa que o Caetano tava lá, como é que se diz, acompanhando a gravação, Sim, ele assistiu um lance que passou, o Caetano lá acompanhando, dando pitaco, como poderia ficar. O Caetano, ele é um cara que sempre que surgem novas manifestações musicais, ele participa, ele opina, Ele sempre muitas está, né? vezes- E tá dizendo aqui, eu estou vivo. Ele flerta com a tendência, né? Muitas vezes é criticado por isso, não me Não, lembro eu critico lembro quando a essas... tiazinha surgiu, que o Caetano disse, a tiazinha canta bem, não sei o que, a galera meteu... Não, meteu pau, né? eu critico porque assim, pô, nada Tiazinha incrível. A nada tiazinha de agora?
Não, pô. Não, a tiazinha do chicote, pô. É que a Acho que ele não pegou. Você que era a tiazinha que viralizou essa semana Não. cantando Fosse Estranho, né? Não, e ele disse que a mulher canta bem, que é boa. Não tem nada a ver com essa tiazinha daí. Não. Você que era a tiazinha que Não, e assim, o que Você vê a tiazinha saiu da Playboy, pô. Ah, então não sei não. então, assim, A tiazinha que saiu da Playboy é outra. que eu fico puto, e aí eu também meto o pau nessa coisa, porque pro Caetano nada é. Pra Caetano, pro Gil, nada é ruim. Tudo é bom. Olha, o Caetano Não, aí vai- gostou muito do Fagner, né? Não, mas aí ele não gosta do Fagner pessoalmente, os dois não se batem. Mas ele disse que a obra do Fagner é uma coisa maravilhosa, tem coisas boas, Tem uma tal. entrevista que ele diz, eu não gosto do Fagner, não. Não, do Fagner como pessoa, mas ele gosta como artista, ele diz que tem coisa boa. E assim, nada pro cara é ruim, não, tudo é bom. Não, é bom, O cara tal. é antropofágico, né? Não, aí a antropofagia vai até um ponto, né? Depois. Eu vi um vídeo do Caetano, a pessoa perguntando assim, você escuta o que toca na rádio? Ele escuta. Eu disse, mentira. O que é que toca na rádio? Ele falou, toca muito funk. Você escuta funk? Ele disse, escuta. Eu disse, mentira. Aí ele gravou um álbum e gravou um funk. Eu disse, pô, Entendeu? É essa coisa assim. então ele realmente deve escutar, né? Quando viralizou a história do Toca Raul, aí ele faz aquela Faz a música, toca Raul. Essas coisas fica uma coisa meio problemática. Né? Mas aí a questão da personalidade do cara, né? Eu não vou por essa onda, não. Mas eu gosto dos discos do Caetano dos anos 70. Qual o seu preferido? Do Caetano? Rapaz, o Transa, o Londolondo. Eu ia dizer, não vale o transa, velho. Não, se não for o Transa, é o Londolondo, que tem Maria Bethânia, a música Maria O que eu Bethânia mais do gosto caralho. é o Cinema Transcendental. Rapaz, O o meu Cinema também. Transcendental é uma maravilha. Não, eu acho que ali é os Falar discos dos isso. anos 70. eu Agora acho vamos bom. fazer, já que a gente tá falando o seguinte, dos discos apresentados aqui pro nosso amigo, vamos escolher cada um escolhe um. Vocês vão escolher o mesmo, né? Vale o mesmo ou não? E aí, Raildo? Bom, Só um. Pra não ficar, como é que se diz, repetido, eu vou escolher o Evinha, o Cartão Postal, né? Mas o meu preferido seria o Água da Fafá, mas aí o Daniel vai escolher, eu fico com a Evinha. E aí, você? Eu vou escolher o do Xande. Xande? Pô, que massa. Do Xande. E você? Escolheu do Pra Xande. dizer que não é Isso. um programa... Como é que é? Apesar de eu ter gostado muito do Javan também, né? Eu gostei muito do Javan e eita, pode trocar. Eu vou ficar com o Javan. Javan, Vai ficar com o Javan. Já é maravilha. E aí, Goodson? Então eu vou ficar com o Xande canta. Foi o último disco que eu comprei, né? Eu tô na pilha do disco quando chega, você Xande fica canta. Xande canta Caetano. Bom, eu já disseram que eu escolhi aí a Fábio Belém. Fafá, né, Não cara? tem como correr dessa cena. Eu fiquei com a Evinha porque Cadê o o cartão Daniel postal? ia querer Não, se você o Fafá, escolhesse o né? Fafá, eu escolhi o Evinha. Mas como você escolheu o Evinha... Não tenho problema com isso, não. Galera, muito obrigado, certo? Obrigado, Hudson. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. Mas Muito eu- boa sua pra presença. finalizar- Vai vir de novo, viu? Ah, por Com outros favor. discos aí pra Por gente trocar umas figurinhas. Para finalizar, eu queria fazer um breve comentário. Vim com a camisa do Kiss aqui hoje. Pronto, o cara vai chorar. O faleceu essa semana o ex-Frehley, Paul Daniel Frehley, guitarrista do Kiss. O Grande guitarrista, grande pouco guitarrista falado. e subestimado. Subestimado. Né? E eu faço assim essa questão porque a galera que me conhece da adolescência sabe, me chamam Daniel Kiss e tal, né? E o personagem do Kiss que sempre me chamou a atenção foi o Space Ace. E graças à influência do Space Ace é que eu pensei um dia em tocar numa banda. E o Space Ace foi uma O seu festa, herói, meu o seu o herói. meu ídolo da adolescência. Antes de eu conhecer Keith Richards, Jeff Beck, Foi o homem do espaço. o Theon Carreiro, Almi Sater, Beto sim. Guedes, todos foi primeiro o Wes Frehley. E o interessante, eu quero citar o Wes Frehley, não é só por isso, o cara caiu, o cara morreu depois de uma queda no estúdio, né, bicho? Mas, Duas ele já, quedas, mas né? ele já tinha levado uma outra queda, né? Essa foi a segunda agora que levou ele ao falecimento. Um Né? escorregão idiota no dia de sol. Só como diria o Raul, exatamente. A galera dizia que ele tinha parado de beber, né? Mas eu acredito Cara, o show que ele que fez em São Paulo tá muito Não, bem. Denunciou, né? Né? Seu. Não, mas... Valeu, Grande galera. guitarrista. Um abraço. Falou, tchau, tchau.